Ninguém pode explicar Deus. Na realidade, não sabemos tudo sobre Deus. Isso é impossível. Não há como, na nossa limitação humana, na nossa pequenez, vislumbrar a grandeza de Deus, que tem as estrelas em suas mãos, que criou o mundo e que se preocupa conosco. Mas de Deus sabemos algumas coisas preciosas, que nos fazem vislumbrar, nem que por uma fração, a grandeza deles. Coisas que foram reveladas, coisas que foram mostradas, coisas que nos fazem crer no poder, na glória do único e verdadeiro Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139. Está também no folder onde vocês receberam, há uma porção exatamente do Salmo 139 aí também. Leio na versão revista e atualizada. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que salmo! Este é os teólogos chamam este o Salmo de Deus. E a gente vai ver mais adiante por quê. Fala da onisciência, da onipresença, do poder de Deus. Fala que Ele nos sonda e que trata do nosso coração. Assim, meus irmãos, isso é extraordinário demais. Quando nós vamos estudar sobre Deus, que fique claro que isso aqui é um lampejo da grandeza do nosso Deus. E mesmo teologicamente, é claro que numa noite não vamos poder estudar tudo sobre Deus. E fica o convite para que você se aprofunde, estude e conheça. E quanto mais perto de Deus estivermos, quanto mais o conhecemos, melhor é. E sem dúvida é o melhor lugar do mundo.
Vamos conhecer algumas definições teológicas que nos são muito preciosas. Primeiro, de Mullins. Mullins foi um pastor batista do século passado, reitor do seminário, autor de um livro chamado Axiomas da Religião, uma preciosidade da história batista, e ele vai definir Deus dessa forma: Deus é supremo espírito pessoal. Veja, essa questão do pessoal, gente, vai ser repetida muitas vezes, porque ele tem um relacionamento conosco, perfeito em todos os seus atributos, que é fonte, sustentador e a finalidade do universo, que guia conforme propósito sábio, reto e amoroso, revelado em Jesus Cristo, que habita em todas as coisas mediante o seu Santo Espírito, procurando sempre transformá-las conforme a sua própria vontade e integrá-las a seu reino. Outro autor, chamado Strong, faz de uma forma resumida a outra definição. Preciso avançar. Deus é espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm a sua fonte, sustento e fim. E por fim, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é a nossa declaração doutrinária, diz assim: o único Deus, vivo e verdadeiro, é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em sua santidade e em todas as demais perfeições. Por isso, a Ele devemos todo o amor, culto e obediência. Em sua trindade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Assim é a declaração. Na realidade, isso é uma forma apenas de tentar sistematizar o entendimento de Deus. E o que queremos agora é ir nas Escrituras e delas tirar princípios que são claros, eternos e preciosos, e que todo crente deve saber. Eu tenho que insistir nisso. Todo crente deve saber isso. Vamos lá. Insisto, eu fiz apenas um apanhado, há muito mais. Mas para a nossa noite, para essa reflexão, nos inspira. Assim, à luz das Escrituras, podemos dizer que Deus é santo. Levítico 19, 1 e 2. Vamos ler juntos, meus irmãos, o texto bíblico, Levíticos 19, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A ideia aqui é de separado, único, precioso ao extremo. Nosso Deus, Ele é santo na maior das definições do que é santidade. Por isso que o pecado ofende a Deus. Por isso que o mínimo pecado ofende a Deus, porque Ele é santo e Ele convida a nós a sermos também. E por isso a importância de o adorá-lo de todo o nosso coração. Nada se compara ao nosso Senhor. Nada. Por isso, avançamos. Deus também é justo. Está escrito no Salmo 7, verso 11: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. E aqui fala da retidão da justiça de Deus, e aqui a gente precisa tomar alguns cuidados, porque há muitas pessoas que se apegam apenas e dizem que Deus é amor, e vamos ver, Deus é amor, é misericordioso.
mas Deus também é justo e santo, e não vai permitir que a nossa impureza, maldade e pecado o ofenda, interfira ou faça mal. Isso é muito precioso, porque quando Deus põe a sua mão sobre nós, muitas vezes para algumas situações, muitas vezes com sofrimento, muitas vezes com determinadas formas de ensino, precisamos lembrar que Deus é justo e com Deus não se brinca. Por isso é preciso adorá-lo. Vai dizer em João, 1 João 1,5, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nenhuma. Então, aquela pequena falha, aquele pequeno deslize, aquela situação, não é possível permanecer assim diante do Senhor. Nós vamos encontrar Moisés querendo ver Deus, querendo ver a glória de Deus, e Deus vai dizer para Moisés: é impossível que um homem me veja e permaneça vivo. Por isso que o sumo sacerdote, nos tempos do tabernáculo e do templo, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, depois de se purificar, de pedir perdão pelos seus pecados, de fazer sacrifício, de se lavar, e ainda assim ele entrava com uma corda amarrado, porque se tivesse sombra de pecado, ele morreria lá dentro, e as pessoas simplesmente puxariam a corda com o corpo daquele sumo sacerdote. Tal é o grau. Isso, meus irmãos, para mostrar a importância e o poder e a justiça de Deus. Deus também é amor. E aqui, é claro, 1 João 4,16 vai deixar isso bem claro, e que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amor acima de qualquer outro amor. Não fala aqui de paixão ou apaixonite. Fala de amor a ponto de entregar o seu próprio filho para nos salvar. Amor que olha para cada um de nós e, apesar das nossas falhas, Ele nos ama e nos alcança com a sua graça, que é amor imerecido. E vai até fundo. Esse amor, alguns podem comparar, é amor de pai e mãe pelo filho, e ainda é muito pouquinho do que é o amor de Deus por cada um de nós. Deus é amor, Deus é eterno. E aqui é interessante que Deus, quando criou o homem, colocou no homem o sentido da eternidade. Nós podemos vislumbrar o infinito. Isso é interessante, porque Deus colocou no homem exatamente essa visão da eternidade. Em 1 Timóteo 1,17 está escrito, vamos ler todos juntos? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gosto de pensar que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, em alguns momentos, ele coloca um hino de louvor a Deus. Eu penso que ele está escrevendo, em determinado momento, ele tem que para tudo. Agora eu preciso adorar a Deus. E esse é um dos momentos. Deus é eterno. Meus irmãos, para que possa compreender, imagine que eu tenho uma linha de tempo aqui. A gente está aqui no presente, tem o passado, o futuro. Deus não está aqui, Deus está acima do tempo. Acima do tempo. Isso é muito mais do que nós podemos imaginar. Esse é o nosso Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito, Ele não tem um corpo como nós imaginamos. João 4,24, o próprio Senhor Jesus vai dizer, Deus é Espírito
e espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso relacionamento com o Senhor é espiritual e a gente precisa destacar isso. Vamos então a alguns dos princípios do Salmo 139. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Não se preocupe em esconder. De Deus nada se esconde. De Deus nada se oculta. Não podemos mentir ao Senhor, não podemos enganar a Deus, não podemos fazer barganhas, porque Ele sabe o que vai no íntimo do nosso coração. Jesus Cristo conhecia o coração de cada um daqueles que falavam com Ele. E gente, isso é tão bom saber que eu posso estar na presença dEle aqui na casa do Senhor e Ele me conhece. Ele sabe quando eu estou com aquela raiva aqui guardado, ou um rancor, ou um pecadinho escondido. Deus sabe, Deus está vendo todas as coisas e Ele sabe de tudo. Deus também é presente em todo lugar. O Salmo 139, como lemos, meus irmãos, e esse salmo já foi musicado várias vezes, e talvez um dos hinos mais conhecidos seja Asas da Alva. E exatamente: se eu for até o céu, Deus ali está. Se eu for até o mais profundo abismo, Deus ali está. Eu sempre lembro que na corrida espacial, no início do século passado, na década de 50 e 60, a União Soviética, na época, ateia, e estava competindo com os Estados Unidos na corrida. E enfim, um dos astronautas russos foram lá e disse numa das suas frases: eu fui até o céu e não encontrei Deus. Um dos astronautas americanos que era crente, ele disse: eu fui até o céu também. Eu não encontrei Deus, mas eu vi a obra de Deus. Quando ele viu o planeta Terra ali, sim, Ele está presente. Talvez não o possamos ver por causa da nossa limitação. Alguns comparam com a questão do vento que está ao nosso redor e tudo mais, mas é mais do que isso. Deus está aqui, neste lugar, e isso é extraordinário. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. O Salmo 95 vai dizer que o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. É dele o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos-nos diante do Senhor, que nos criou. Entenda, meus irmãos, a importância de entender que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, se você crê que o planeta Terra era apenas uma pedra que estava rolando pelo universo e caiu na terceira órbita deste Sol, dessa estrela, que é uma estrela inclusive pequena, e caiu exatamente na terceira órbita e conseguiu ficar ali numa órbita elíptica perfeita. Se você acredita que a gente conseguiu atmosfera e nível de oxigênio exatamente na mesma perfeição, e se você acredita que era só um poço de água e de repente caiu um raio e os aminoácidos se juntaram e virou uma célula, e dessa célula se multiplicou e virou um peixe, um réptil, um mamífero, saiu voando e virou um macaco, e o macaco foi esticando a coluna até inventar a internet. Se você crê nisso, deixa eu te falar, você tem muita fé. Agora, nós que cremos no Senhor que colocou o planeta Terra no lugar certo, que deu capacidade para nós cheirarmos esse ar, inteligência para fazermos o que é preciso ser feito, e misericórdia para enviar Jesus Cristo para nos salvar, esse é o Deus a quem servimos. E sim, Ele existe. Deus também é misericordioso. É importante lembrar isso, meus irmãos. A misericórdia do Senhor dura para sempre.
Salmo 103, verso 11 vai dizer: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Alguém já definiu da seguinte forma: graça é amor que eu não mereço. Misericórdia é quando eu insisto em não merecer e Deus ainda assim me ama. Deus é misericordioso porque Ele nos vê, Ele nos entende, Ele sabe os nossos limites e Ele cuida de nós. Misericordioso porque Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Misericordioso porque Ele está nos assegurado a eternidade nas alturas do céu. Misericordioso porque apesar de nós e apesar de tudo, ainda assim Ele nos ama. Deus é imutável. Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aqui, meus irmãos, a imutabilidade de Deus fala a respeito do seu caráter, da sua natureza ou propósito. Deus não muda, não muda. Ele é eterno e o será. E finalmente, para reduzir essa nossa lista, Ele é o Senhor do tempo. 2 Pedro 3,8 vai dizer: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em Daniel, Deus vai ser chamado de ancião de dias. Eu acho belíssima essa expressão e pouquíssimo usada dos nomes de Deus. Ancião de dias. A ideia do Senhor de toda a história e da nossa também. Esse é o nosso Deus. Vamos dar uma parada na reflexão e vamos cantar. Eu quero convidar os irmãos a cantarem o hino 13 do nosso inário, Deus sábio, invisível, perfeito, imortal. Depois de cantarmos, vamos voltar a esse hino e vamos tratar alguns versos bíblicos que trazem esse hino. Esse é um daqueles hinos que eu chamo de perfeito, teologicamente perfeito, em que descreve Deus. A beleza de muitos hinos é ensinar, e esse é um deles. Vamos ficar de pé e cantar a esse Deus grande e eterno. Sentar. Voltando rapidamente aos slides,
aí, só para termos uma ideia, e meus irmãos, é preciso lembrar, eu tenho insistido, temos feito um treinamento com os obreiros, pastores da nossa equipe, e é preciso lembrar que para cada afirmação, uma base bíblica. É assim que fazemos aqui, sem achismos, sem fulano disse, não. A Bíblia diz, e assim nós vamos trabalhar. Vamos lá. Este hino eu separei, claro, nas 4 estrofes. Deus sabe, invisível, perfeito, mortal, o texto de 1 Timóteo que lemos há pouco. Poder intangível da luz celestial, em Gênesis 1, é Deus que cria a luz, inclusive. Glorioso, bendito, do tempo Senhor. Salmo 57:5 diz: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." E o próprio Salmo 139 diz. Na segunda estrofe: "Tranquilo tu brilhas, qual luz secular", o texto que já lemos de 1 João 1,5, em que diz que Deus é luz, que nele não há treva alguma. "De plena justiça é teu governar", Ezequiel 34:26 vai dizer: "Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção e farei descer chuva a seu tempo, chuvas de bênção." Quando afirma: "Da tua justiça provém o fulgor, das nuvens divinas as chuvas de amor." Do hino, inclusive, que cantamos, chuvas de bênçãos. "A todos concedes o dom de viver." Há uma alusão a Jesus Cristo, que nós pregamos há 2 domingos atrás, e que em Atos que diz: "És Jesus Cristo, o autor da vida." E assim Deus é o Senhor da vida. É impressionante, meus irmãos, como aqui está a riqueza. "Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente." Deus está com seu poder aqui. "Quais flores nós somos, de breve esplendor." O Salmo 103, verso 15 vai dizer: "E somos como a flor do campo que passa." E 1 Timóteo 1,17 vai repetir a afirmação de eternidade e imutabilidade de Deus. "És Pai glorioso, és luz a brilhar." Jesus começa a oração assim: "Pai nosso que estás nos céus." "Teus anjos não podem teu rosto mirar." Texto de Êxodo 33:20 que eu citei, de Moisés, que não podia ver. Isaías, quando tem a visão de Deus e vislumbra Deus, ele se joga no chão e diz: "Ai de mim, que vou perecendo, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor dos exércitos." Esse era crente. Mas nós entoamos aqui o teu louvor. Salmo 66, 1 e 2 diz: "Aclamai toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, e dai glória ao seu louvor. E as frontes curvamos, humilde Senhor." 1 Pedro 5, 6 diz: "Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte." E que Deus nos abençoe assim. Já caminhando para o fim, mas não terminando, queremos dar uma passadinha sobre os nomes de Deus. A imagem que vocês estão vendo aqui, assim como está impresso no boletim, é um texto em hebraico chamado de tetragrama sagrado. São as 4 consoantes do nome de Deus. Para vocês entenderem um pouquinho, no passado, a gramática hebraica não tinha vogal, apenas consoantes. Isso devia dar um trabalho enorme. Mas era assim, estamos falando de muitos milênios atrás. E essa palavra é Jeová,
ou Javé, ou Iavé. Não sabemos como se pronuncia, mas foi o que Deus disse a Moisés ali no Monte Sinai. E ele vai dizer assim: Moisés, diga ao povo que eu sou, te mandou. Eu sou, é o que significa essa expressão. Mas naquela época, e de tanto temer a Deus, e está lá nos 10 mandamentos: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles não pronunciavam essa palavra. Por isso que até hoje a gente não sabe como se pronuncia. É interessante que a gente vai encontrar, por exemplo, o Salmo 23, está: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra Senhor ali é essa. E é interessante que os judeus tradicionais do passado liam o Salmo 23 assim: o é o meu pastor e nada me faltará, devido ao respeito ao nome de Deus. E eu trago alguns nomes de Deus aqui, são apenas alguns, há outros também, estão aí listados. El, Deus poderoso, forte e preeminente. Elohim, Criador, poderoso e forte. Elohim é a forma plural, a gente chama plural de majestade, e assim e aponta para a Trindade. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, poderoso de Jacó. Adonai é o Senhor, é a palavra usada muito no lugar de Jeová ou Yahvé. O próprio Jeová, como já havia dito. Jeová Jirê, o Senhor proverá. Quando Abraão vai sacrificar Isaque e Deus providencia o cordeiro, Abraão diz: o Senhor é um Deus que provê. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Elohim, Senhor Deus. É uma combinação de duas expressões para demonstrar a majestade, o Senhor dos senhores. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça, Jeremias vai usá-lo. Jeová Shabaoth, o Senhor dos exércitos. Muito repetida essa expressão em Isaías, nos profetas e em todos os outros. Não é exército apenas do exército de guerra. A ideia de exército aqui na realidade são de todos os habitantes da terra, judeus, gentios, ricos, pobres, mestres, escravos. Ele é o Senhor de todos os exércitos, de todos os povos. É o Elion Altíssimo, derivado da palavra hebraica subir, e El Olam, Deus eterno. A natureza de Deus não tem princípio, enfim. Haverá e há outros nomes de Deus, que por uma questão mais didática não trazemos aqui, mas é importante lembrar e talvez perguntar: como você se dirige a Deus? Isso diz muito sobre a sua própria vida, a sua crença, a sua fé. Porque, meus irmãos, não há nada tão grande, tão excelso e poderoso como o nosso Deus. E haverá um dia em que estaremos face a face com Ele, e ali talvez não tenhamos nem palavras suficientes ou vida inteira para dedicar a esse Senhor, que é o nosso Deus e nosso Pai. E que Ele nos abençoe, nos guie, nos guarde e nos faça crescer.